Irmãos, boa noite a todos os queridos. Começamos mais uma live aqui com transmissão de mais um devocional. Hoje já estamos no dia 13 de julho do ano de 2020. Deus tem sido bom, Deus tem cuidado de nós nesse momento muito difícil de isolamento social. A igreja está impedida de congregar e também outras questões envolvendo o isolamento estão afetando a minha vida e a sua vida. Mas a verdade é que há crise na terra, mas não há crise no céu. Você pode ter certeza absoluta que Deus não está de máscara. Não, muito pelo contrário. O Senhor Deus, ele está com a sua voz muito poderosa, falando aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra. Convido você, por conta disso, a estar aí compartilhando a nossa transmissão. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado os compartilhamentos e cada vez nós temos um maior número de pessoas compartilhando os nossos devocionais. Não se esqueça que estamos aqui na página do Pastor Wagner, da minha página, Wagner de Barros. Você pode compartilhar a nossa página. Também estamos em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista, Independente de Ribeirão Preto, a nossa página do Facebook. Todos os nossos devocionais, assim como os nossos cultos, também depois eles vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Nós tivemos 2 semanas seguidas de devocionais com o título As Conversões Impactantes da Bíblia. E agora, começando hoje, nós vamos estar falando sobre as rejeições impactantes da Bíblia. É isso mesmo. Pessoas que tiveram a oportunidade de se converter, pessoas que tiveram a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, no entanto, não o fizeram. Obrigado você que tem deixado o seu boa noite ali, sua palavra sempre de apoio, de carinho, de consideração, de gratidão. A alegria é nossa de poder entrar em sua casa, de estar aí fazendo parte de um pouquinho da parcela do seu dia. E eu espero que este devocional possa ser uma bênção ao seu coração, assim como daqueles com quem você estará compartilhando. Sem mais, 13 de julho do ano de 2020, vamos começar agora a série de devocionais As Rejeições Impactantes da Bíblia. Pai, obrigado por tua palavra que será ministrada agora. Use a minha vida e que eu possa ser um instrumento do Senhor, sendo apenas a ferramenta que transmite a tua palavra, que é perfeita. Fale aos corações, que ninguém te rejeite, mas muito pelo contrário, Pai, que todos que estão ouvindo, que ainda não são crentes, possam aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto bíblico nessa noite que nós vamos estar indo, convido você a abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 34. Mateus, capítulo 8, versículo 34, você pode acompanhar ali. Eu vou estar lendo na minha Bíblia aqui. Diz a Escritura: E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Isso mesmo. Hoje à noite nós vamos, no nosso devocional, falar sobre isso. O pedido de uma cidade. O pedido de uma cidade. A história que ocorre aqui, ela encontra-se numa cidade chamada Gergesa. Algumas outras versões bíblicas trazem um pouquinho de diferença na expressão aqui, mas essa cidade ficava na banda oriental do Mar da Galileia. Ela ficava localizada no distrito de Gadara, a região de Decápolis. A região de Decápolis era constituída por mais ou menos 10 cidades, na verdade 10 cidades, mais precisamente falando, e essas cidades eram chamadas ou conhecidas como cidades um tanto quanto independentes, e eram habitadas principalmente por pessoas gentias, por não judeus. Isso explica por que o Senhor Jesus ali naquele episódio, em que aqui no contexto ele expulsa demônios de 2 pessoas,
E isso explica por que que esses demônios são lançados numa manada de porcos. Porque os judeus, eles não criavam porcos. Os porcos, eles eram considerados, desde as leis mosaicas, os porcos eram considerados como animais imundos e impróprios para alimentação. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está chegando numa região de povoado gentil. E por conta disso, justamente por causa disso, nós vamos falar sobre isso, mas ele lança aqueles demônios naquela manada de porcos. Hoje, então, nós vamos abrir a série de rejeições impactantes da Bíblia, porque o contexto bíblico mostra justamente isso. Nós vamos ler alguns versículos. Quando o Senhor Jesus chega naquela cidade, quando ele está chegando naquela cidade, dois endemoniados vão ao encontro do Senhor Jesus. E eles justamente chegam para o Senhor Jesus e eles interrogam Jesus, né? E eles perguntam: Senhor Jesus, Filho de Deus, o que temos nós contigo? Certo? E eles mesmos falam diante da autoridade presente do Senhor Jesus, eles falam: manda-nos naquela manada de porcos. E Jesus fala: vai. E eles então, aqueles dois homens são libertos daqueles demônios e todos aqueles porcos, aquela manada de porcos é precipitado, ou eles são lançados num precipício junto com os demônios. Aquele homem, né? Aqueles homens foram libertos então. A cidade, quando soube do acontecido, eles vão até a direção do Senhor Jesus Cristo e pasmem. Toda a cidade pede para Jesus: pasmem, saia da cidade, vá embora do nosso território. Nós não queremos o Senhor aqui. Diante disso, é impossível não falar que esta passagem bíblica, com certeza, ela se torna então uma das passagens mais fortes das Escrituras Sagradas sobre pessoas que rejeitam Jesus Cristo. Hoje, então, nós não vamos falar sobre a rejeição de uma pessoa, mas nós vamos falar sobre a rejeição de uma cidade. É verdade, é possível sim uma cidade inteira rejeitar Cristo. É possível sim um país inteiro rejeitar Cristo. Nós estamos vendo isso de uma maneira muito clara no mundo atual. Um país inteiro rejeitando Cristo. Nós podemos ver que é possível uma casa inteira rejeitar Cristo. Hoje à noite nós vamos falar sobre esta passagem bíblica e nesses minutos que nós temos, vamos apresentar um relato tão triste do pedido de uma cidade inteira, dizendo: Jesus, sai da nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre o pedido de uma cidade. Quais são os destaques, então, que nós vemos sobre esta tão triste história, depois de uma bênção tão grande que o Senhor Jesus operou na vida de dois homens? Em primeiro lugar, o primeiro destaque que nós vemos, ele encontra-se em Mateus 8:28. O contexto bíblico diz ali: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. O primeiro destaque que nós vemos nessa passagem é o quê? Nós vemos então a influência do mal. A influência do mal naquela cidade. A Bíblia nos fala que havia então ali dois homens endemoniados. Essa porção bíblica, além de Mateus, ela também é mencionada em Marcos e também em Lucas, com detalhes ali, né, peculiares de cada evangelista. Então nós vemos como o mal influencia as nossas cidades. Isso não é novidade para ninguém, é claro. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aqui nós vemos então duas vidas desgraçadas, duas vidas destruídas, dois homens endemoniados. A Bíblia diz que eles habitavam então nos cemitérios. Você já imaginou uma pessoa que a sua região de morada são os sepulcros, os cemitérios? Olha só que destruição a vida dessas duas pessoas. Você pode imaginar o pai, a mãe desses dois homens? Você pode imaginar os familiares, né? Nós não sabemos um contexto mais direto, mas vai saber se eles não tinham até uma esposa ou filhos, possivelmente até tinham, né?
Mas a verdade é que eles tinham então suas vidas destruídas, eles viviam nos sepulcros. A Bíblia fala que eles eram extremamente ferozes, então por conta disso ninguém se aproximava deles. Os outros contextos dos evangelhos mostram que até mesmo quando muitas vezes eles eram presos, os demônios eles tomavam tanta conta, eles possuíam tanto a vida deles, né, não somente no sentido espiritual, mas até mesmo físico, que a Bíblia nos fala que eles conseguiam quebrar as correntes. Nada segurava aqueles homens, eles eram incontroláveis. Diante disso, então, nós vemos a influência do mal na vida das pessoas, né? E quando o Senhor Jesus Cristo está passando ali naquele caminho e eles encontram o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que eles chegam para Jesus e falam: o que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Na verdade, ao pé da letra, a expressão, sabe o que significa? A Bíblia fala, né? O que temos nós contigo, mas eles estavam querendo dizer assim: Senhor Jesus, afinal, o que é que nós temos em comum aqui? Na verdade, era uma citação, uma expressão que demonstrava um ressentimento de intromissão espiritual. E realmente a influência do mal, ela significa justamente isso. Ela significa, sim, uma esfera de atuação espiritual. E as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem que quem espiritualmente não está com Jesus, espiritualmente ela está com o Deus das trevas. Ela está pertencendo ao diabo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Porque quem não está com o Senhor Jesus Cristo, na posse, né, sob a influência de Cristo, ele está sob a influência do mal, sobre a influência das trevas, a influência do maligno, a influência do diabo. E assim estão esses dois homens. E aquela cidade sabia disso. Toda aquela cidade sabia da maldição que aqueles homens possuíam, do tipo de vida que eles tinham. Não é verdade? A Bíblia realmente nos apresenta o poder das trevas como extremamente destrutivo. A Bíblia nos fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir vidas. Então, esta é a influência do mal. E você e eu, nós vemos também de uma maneira muito clara a influência do mal, né, no mundo atual. Não é verdade? Olha o que está acontecendo com os jovens. A influência do mal. Olha as ideologias que estão sendo ensinadas nas escolas, nos veículos de comunicação, nas séries, nas novelas e etc. O mal ele tem operado de uma maneira assim muito ativa, muito forte, realmente destruindo, desgraçando a vida das pessoas. E Jesus chega ali. Realmente o Senhor Jesus chega ali. E ele tem ali um encontro com o mal. É um encontro do bem com o mal. O Senhor Jesus chega ali. E aqueles demônios, eles chegam para o Senhor Jesus e eles até falam, né? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Essa expressão também está querendo dizer assim, ao pé da letra, nas línguas originais, está querendo, essa palavra atormentar, ela quer dizer, o Senhor veio aqui para nos causar prejuízo, para nos causar dano. Quer dizer, nós estamos aqui vivendo, como que se numa expressão popular estivesse falando, fazendo a festa, destruindo estas vidas, e o Senhor veio aqui nos causar este prejuízo. Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Eles falam exatamente assim, não são expressões que eu estou usando. A Bíblia está falando assim. Então, em primeiro lugar, nesta cidade que rejeita Cristo, em primeiro lugar é de muita relevância a maneira tão clara sobre a influência do mal naquela cidade. Em segundo lugar, não apenas nós vemos a influência do mal, mas agora o contexto nos mostra, o versículo seguinte, a evidência do bem. Versículo 32, e ele lhes disse, ide, e saindo eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Se por um lado nós vemos a influência do mal, agora por outro nós vemos a evidência do bem.
O Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e ele veio para realizar o bem. Isso é tão maravilhoso. Quantas pessoas, pegue um caderno, leia os evangelhos e faça uma lista de quantas pessoas foram beneficiadas pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos e amado, você que está me ouvindo, Jesus ele veio para trazer o bem para a vida humana. E aqui a Bíblia nos fala que quando aqueles homens possessos, eles começam ali, né, os demônios começam a conversar com o Senhor Jesus. Os outros contextos falam que eles são chamados de legião. E quando aquela legião de demônios começa a conversar com o Senhor Jesus ele vem e manda eles para aquela manada de porcos. O Senhor Jesus, no contexto, diz a Bíblia que ele tinha acabado de acalmar uma tempestade. Os discípulos ficam até ali, os homens ficam maravilhados e vem assim: quem é esse que pode acalmar os ventos, acalmar o mar, acalmar as tempestades? E aqui agora o Senhor Jesus vem e acalma a tempestade, não do mar, mas a tempestade dos corações. Ele acalma aqueles dois homens. E aqueles homens que ninguém poderia conter, nem mesmo, né, as prisões, os presídios, eles são acalmados pelo Senhor Jesus Cristo. Aquela cidade agora está vendo a evidência do bem. A Bíblia até nos mostra, nos contextos paralelos, que a cidade, quando eles viram aqueles dois homens, né, agora conversando, agora calmos, né, como duas pessoas dignas, eles se surpreenderam, eles ficam assim temerosos. Não é possível, quem é que conseguiu fazer isso com eles? A Bíblia responde quem conseguiu fazer isso com eles. É Jesus, porque Jesus é a evidência do bem. Jesus, ele realmente tira aquilo que destrói e ele começa a colocar aquilo que constrói. O Senhor Jesus, ele é um Deus abençoador. Ele realmente opera maravilhas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus, ele é a evidência do bem. Jesus, ele então tem poder para acalmar a tempestade do mar, mas ele tem poder para acalmar a tempestade do coração. Se sua vida hoje está em tempestade, vá até Cristo, porque ele é mestre em acalmar tempestades. Em primeiro lugar, nós vimos a influência do mal. Em segundo lugar, nós vimos a evidência do bem. Em terceiro lugar, agora nesse texto, o nosso devocional, vá comigo no versículo ali 33 e 34. E aqueles que os apacentavam fugiram e indo à cidade divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Olha só, versículo 34. E vendo, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. Então a história final é essa. Os homens ali, né, que estavam apacentando os porcos, vendo o que aconteceram, né, os homens sendo livres dos demônios, os demônios sendo lançados na manada de porcos, e os porcos sendo lançados ali, no despinhadeiro, sendo lançados lá, aqueles homens que cuidavam dos porcos correram para a cidade e falaram. E é interessante porque a Bíblia diz, né, divulgaram o que aconteceu a quem? Aos endemoniados. De certa forma, a ênfase maior da informação foi qual? Olha, o que aconteceu com aqueles endemoniados, aqueles homens que não podiam ser segurados por ninguém, né? Aqueles homens incontroláveis, aqueles homens, né, terríveis. Olha o que aconteceu, o que Jesus fez para eles. E quando a cidade soube o que Jesus tinha feito com os endemoniados, liberto, e agora eram homens dignos, e também a manada de porcos sendo lançada por conta da possessão demoníaca, toda a cidade vai até lá. O desfecho dessa história podia ser diferente, né? Podia ser diferente por quê? Porque nós poderíamos imaginar que a preferência deles seria o quê? Senhor Jesus,
Que bênção ter o Senhor nos nossos termos. Senhor Jesus, que bênção ter o Senhor aqui. Venha para as nossas casas, venha para a nossa cidade, venha também abençoar outras pessoas que precisam de cura, venham abençoar outros casais, outros lares, outros jovens, outros homens possessos. Venha, Senhor, que honra ter o Senhor na nossa cidade, na nossa região. Que privilégio! Mas não. A Bíblia diz que toda a cidade foi até o Senhor Jesus e, por incrível que pareça, a preferência deles foi o quê? Saia da nossa cidade. Saia. Eles preferiam os porcos do que Jesus. Acredite. Eu sei que eles eram gentios e, de certa forma, a ressalva sobre porcos e manada de porcos eram os mandamentos judaicos e não gentios. Em resumo, na verdade, o que eles realmente preferiam era: nós preferimos o lucro, olha o prejuízo que o Senhor está nos dando, do que o Senhor e as curas que o Senhor opera. Não tinha problema esses endemoniados. Na verdade, eles estavam vivendo, a gente acabou resolvendo o problema, eles estavam vivendo mais no meio dos cemitérios, dos sepulcros. O importante para nós era o lucro dos porcos. E assim tem sido o mundo. O mundo prefere o lucro. O mundo prefere a rentabilidade. O mundo prefere muito mais ter do que ser. O mundo prefere a maldição com o lucro, com os porcos, do que a bênção, mesmo que seja na pobreza, mas com a paz de Deus no coração. A preferência do mundo tem sido essa. E é por isso que agora nós estamos passando por uma das passagens mais impactantes da Bíblia sobre rejeição a Cristo. Eles chegam para Jesus e dizem: Senhor Jesus, nem entre na nossa cidade. Pode sair daqui. E sabe o que Jesus faz? Ele vai mesmo. Ele vai embora. Esse foi o pedido da cidade. Saia da nossa cidade. Qual é o seu pedido hoje, meu querido? Você sabe que apesar de muitas pessoas não falarem, eles estão vivendo como se pedissem para Jesus: Jesus, saia da minha casa. Eu quero assistir esses programas de televisão e eu não estou me importando com o que o Senhor fala, com o que a Bíblia diz, com o que o pastor prega. Saia da minha sala, saia do meu casamento, saia das minhas opiniões. Eu prefiro fazer assim: saia, Senhor, saia. Eu prefiro os porcos, aquilo que me dá lucro, aquilo que me agrada. Eu prefiro do que o Senhor. Mesmo sendo tão evidente, tão claro que o Senhor abençoa vidas, que o Senhor liberta pecadores, que o Senhor expulsa demônios, mesmo sendo tão claro isso, Senhor, eu prefiro os porcos do que o Senhor. Meu amado, eu pergunto a você nessa noite: qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Você realmente prefere Cristo na sua vida e tem demonstrado isso através das ações, hábitos, costumes, através da sua devoção, através da sua decisão? Ou você tem preferido, a exemplo da passagem bíblica, os porcos, as manadas dos porcos e o lucro que toda ela proporciona? Qual é o seu pedido hoje? Pense nisso. Pai, salve almas e que pessoas possam se decidir a Cristo nessa noite, através de uma simples oração, que pessoas possam entregar suas vidas a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã vamos continuar com o nosso devocional intitulado Rejeições Impactantes da Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.